Olá, eu sou a Gabriela Freire, faço parte do grupo PET Civil da Universidade Federal do Pará e hoje eu vou estar ministrando com vocês o curso de Mendeley, que é basicamente um conjunto de softwares que trabalham com gerenciamento de referências bibliográficas com o intuito de auxiliar vocês, no desenvolvimento dos seus trabalhos acadêmicos. O nosso minicurso está dividido para a introdução, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o Mendeley e sobre esses softwares que compõem esse conjunto gerenciador. Vamos fazer juntos o processo de download e instalação, que é um processo bem rápido, o cadastro, depois vai ser apresentada a interface desse software e dos elementos que o complementam, além de apresentar as ferramentas mais importantes para conseguir trabalhar com ele. E por fim, vamos falar das partes mais importantes, que é como fazer importação de referências para o gerenciador, além de também conseguir fazer a citação utilizando o Mendeley Site. Bem, o Mendeley ele é um conjunto de programas que fazem gerenciamento de referências bibliográficas. Ele tem a sua versão gratuita e a versão paga, só que a diferença entre os dois é basicamente na questão de armazenamento. Na versão gratuita é disponibilizado até 2 GB de memória e esse armazenamento é feito em nuvem. E isso a gente vai ver que facilita bastante na hora do desenvolvimento do trabalho. Ele também funciona como uma rede de compartilhamento acadêmica, porque através do cadastro que a gente faz, a gente consegue compartilhar os nossos trabalhos desenvolvidos, além de compartilhar também as referências que a gente utilizou no nosso trabalho. Ele tem as suas versões desktop, ou seja, você consegue baixar o programa para o seu computador, mas você também consegue acessar pela página da web. Como vantagens, a gente tem primeiro a simplificação do fluxo de trabalho, porque quando a gente está trabalhando com produção de artigos, com o nosso TCC, a gente lida com uma grande quantidade de material, que precisa ser analisado, precisa ser lido, depois tem que ser totalmente organizado, porque algum desses arquivos, desses trabalhos vão ser citados no seu trabalho, vão ser referenciados, então é importante ter toda uma organização, todo um planejamento. E o Mendeley vem justamente para facilitar e simplificar esse processo de gerenciamento. Além disso, ele facilita na escrita das citações, como a gente vai ver, a utilização de um plugin no Microsoft Word ajuda a gente a fazer a citação e referenciamento de trabalhos sem a necessidade de fazer de forma manual. A gente faz de forma automática. Aí, além disso, temos a sincronização, o backup, feito na nuvem, ou seja, se você acessar o Mendeley pelo seu computador ou o computador da universidade, ou acessar pela página da web, todas as alterações que você fizer, lendo os artigos, enfim, adicionando, importando trabalhos para o Mendeley, vão ser sincronizados. Então, o trabalho que você fizer em casa e você for continuar na sua faculdade, vai estar armazenado todas as alterações feitas. E isso ajuda bastante nesse processo, nesse trabalho, nesse gerenciamento. E, por fim, há a possibilidade também de fazer colaboração de trabalho coletiva, ou seja, você consegue fazer todo esse gerenciamento com outras pessoas. Os 3 programas que compõem, basicamente, temos o carro-chefe, que é um software de gerenciador de referências, e onde a gente consegue baixar e acessar ele pela web, como eu falei anteriormente. Temos o Web Importer, que é basicamente uma extensão do Chrome. E temos o Mendeley Site, que é basicamente o plugin que temos na Microsoft Word. Essa extensão ela é muito interessante porque, ao invés de você ter o trabalho de baixar os trabalhos, os artigos para o seu computador e depois adicionar, importar para o Mendeley, você consegue, por essa extensão, adicionar de forma automática para o Mendeley, sem precisar fazer esse processo de baixar para o computador e repassar. Então, ele faz isso de forma automática. É claro que isso só é possível para artigos, para trabalhos que têm acesso livre. Ou, no caso de artigos com acesso restrito, a única informação que a gente consegue adquirir basicamente são os metadados, ou seja, as informações para fazer a citação. Por exemplo, o título, o nome do autor, o ano de publicação. Mas o trabalho em si, o PDF, para poder fazer a leitura e tudo mais, já não é possível. Só é possível se a gente tiver acesso livre desse artigo. O Mendeley Site, ele é um plugin que a gente vai ver de forma mais detalhada depois, que aparece no Word, e por ele, dependendo do estilo de citação e de referência bibliográfica, se ele tiver no seu banco de dados, ele consegue fazer de forma automática isso, sem precisar que você fique fazendo esse tipo de processo um por um. Então, ele facilita muito também nesse processo da escrita do nosso trabalho. Bom, para fazer de forma bem prática, eu vou mostrar para vocês
esse processo de download, instalação e cadastro, ele é bem simples, mas como eu já tenho ele instalado, eu só vou mostrar o passo a passo como você pode realizar. Então, basicamente, você vai entrar no Mendeley, ele vai se apresentar dessa forma, deixa eu desconectar aqui. Ele vai se apresentar dessa forma para vocês. É o site inicial, mendeley.com. Você acessa. Primeiramente, você pode começar fazendo o download desses 3 programas e depois fazer o cadastro. Fica a seu critério. Vamos começar fazendo o download dos programas. Então, você clica aqui em download, ele já vai diretamente para o gerenciador, né? Para o desktop. Então, ele aceita tanto o sistema Windows, o Mac, o Linux, enfim. Então, você consegue baixar. Você clica para baixar para o seu computador. É um processo básico de instalação e abrir o aplicativo. Ele instala até de forma bem rápida. Então, clicou aqui, você consegue baixar ele para o seu computador, instalar e baixar ele rapidamente. Indo aqui para baixo, você consegue também instalar os outros programinhas que o compõem, né? Eles trabalham de forma síncrona. Então, por exemplo, o Web Importer ele é uma extensão. Então, você clica aqui, ele vai abrir o Chrome Web Store. Como eu já tenho ele instalado, você vai ter um botão aqui de instalar extensão. Ele vai aparecer aqui para você. Essa aqui é a extensão do Mendeley. E a outra forma, para você baixar o Mendeley Site, basicamente, vim aqui para baixo também, é o plugin. Para o plugin, vai ser necessário que você adicione o seu e-mail do pacote Office, né, do Microsoft que você tem acesso ao Word. Aí, a partir disso, você consegue fazer a instalação e a sincronização é automática. E só para mostrar aqui, depois a gente vai ver de forma mais detalhada, ele vai aparecer aqui na barra de referências, ele vai aparecer aqui para você. Então, com isso, você consegue baixar de forma rápida e instalar esse programa. Quando você baixa o primeiro software, né, que é o Manager Reference, ele vai se apresentar, eu vou sair aqui do meu, só para mostrar para vocês o processo, como que vai se apresentar inicialmente para vocês. Então, ele vai aparecer assim. Você baixou, vai abrir o programa, ele vai se apresentar dessa forma. E aí, você vai precisar fazer, né, a sua conta. Para fazer sua conta, você volta aqui no site do Mendeley e cria nova conta. Vou colocar aqui um e-mail fictício apenas para mostrar para vocês como o processo de criar conta é super rápido, não precisa de muito mistério. Ele vai pedir apenas o seu nome, sobrenome, criar uma senha e já faz o registro de forma automática, tá? Ele não pede nem a confirmação de e-mail. Então, é um processo bem rápido. Quando você criar sua conta, você vai entrar nessa página aqui. Essa aqui é a forma inicial. Você consegue, inclusive, pesquisar artigos por essa própria barra de pesquisa do Mendeley. É bem uma questão bem interessante. Depois de você fazer o seu cadastro, você pode clicar ou aqui em Library, que é basicamente a interface do gerenciador de referências, e é a versão web. Ou você pode entrar, então você vai fazer o mesmo processo. Você usa o seu e-mail e você faz o login, mas agora aqui é pelo aplicativo instalado. É só para mostrar para vocês que, independente se você utiliza a página da web ou pelo aplicativo instalado, você tem a mesma interface. Tá aqui, ó. É exatamente a mesma interface. Então, esse é o processo de download, instalação e a criação da conta. E agora a gente vai ver como é que funciona essas interfaces e todas as ferramentas disponíveis. Bem, então agora na interface de ferramentas, a gente vai vir aqui. Eu vou utilizar, nesse caso, o próprio software instalado do Mendeley. Aqui vai se apresentar para vocês inicialmente totalmente vazio, obviamente, porque vocês não vão ter nenhum artigo ainda importado. E aqui eu vou falar de forma bem simplificada o funcionamento de cada um aqui na barra lateral esquerda. Bem,
Aqui, nesse primeiro tópico de todas as referências, é onde vai apresentar todos os artigos importados. Ele é interessante porque, como o intuito é justamente dar essa simplificação e facilitar mais para você identificar os artigos que foram baixados, enfim, ele divide em todas as referências, os recentemente adicionados, recentemente lidos, favoritos, as minhas publicações, ele também pode sincronizar. Aqui são os artigos que você não interagiu. Artigos duplicados, essa ferramenta aqui é extremamente importante, principalmente para pessoas que têm, né, esse contato direto com produção de trabalhos acadêmicos, e a gente passa por esse impasse de pesquisar trabalhos em bases diferentes e às vezes tem os mesmos artigos em ambas as bases. Então, ao invés de a gente fazer essa seleção, né, essa filtração de artigos de forma visual e manual, o Mendeley ele consegue fazer isso automaticamente para você, então é uma ferramenta bem interessante de ser utilizada, e aqui é o lixo para os artigos, né, que você não quer considerar mais. Bem, em collections, basicamente, são uma espécie de pastas dentro do Mendeley, onde você consegue separar os artigos com o intuito de gerar uma maior organização. Então, por exemplo, eu quero fazer meu trabalho sobre o uso de metal kaolin na construção civil. Então, ao invés de eu jogar simplesmente o artigo, né, importar o artigo de forma aleatória aqui dentro, eu posso criar uma nova coleção, Metal Kaolin, e todos os artigos que foram correlacionados a esse meu trabalho, eu adiciono eles aqui dentro. Então, eles ficam muito mais organizados, muito mais fácil de serem achados depois. E aqui nessa opção de grupos, são os espaços onde você consegue fazer o trabalho colaborativo. Então, por exemplo, nesse espaço de periódico, foi um grupo criado. Aqui em opções em Manage Group, eu consigo convidar pessoas para trabalharem comigo. Então, todo o gerenciamento que eu fizer das minhas revisões bibliográficas, eu posso fazer em conjunto. E todas as informações vão ser armazenadas. Lembrando que tudo isso é em nuvem. Então, isso facilita bastante o nosso trabalho. Bem, dando continuidade, aqui é o Library, que é a opção onde a gente consegue ver todos os artigos, né, todos os trabalhos que estão importados. E a gente tem também aqui um ícone que é o caderno. Esse ícone aqui, ele traz mais detalhes, tanto do trabalho que a gente desenvolve, anotações feitas, como dos artigos. Então, por exemplo, eu vou fazer o meu trabalho sobre metal kaolin. Eu posso colocar aqui, e todos os meus pensamentos, tudo o que eu estudei, eu posso ir adicionando ideias do trabalho que eu quero fazer aqui. Então, eu começo a fazer as minhas anotações. Mas essas anotações, elas não estão vinculadas a nenhum artigo em específico. Ou seja, independente do artigo que eu abra, a minha anotação no caderno ela vai aparecer aqui. Vai aparecer aqui. Agora, nesse tópico anotações, eles são específicos para cada artigo. Então, eu preciso selecionar o artigo que eu esteja vendo, faça a minha anotação nesse artigo. Se eu for clicar em outro artigo, essa anotação não vai mais aparecer. Então, aqui a diferença. No notebook são anotações, mas são feitas de forma mais generalizada, enquanto nesse tópico annotations são anotações específicas para cada artigo. Então, isso é interessante porque, por exemplo, eu estou lendo um artigo, achei essas informações importantes, mas são desse artigo específico. Então, eu vou lá, deixo as anotações, quando for ler o outro artigo, eu deixo as minhas outras anotações. E no final, eu posso pegar tudo e juntar e colocar aqui nessa opção aqui de caderno. Aqui em informação, ele só vai aparecer quando tiver um artigo selecionado. Nesse caso, esse artigo aqui está selecionado, por isso essas informações aparecem. Mas se não estiver selecionando nada, ficaria a opção vazia. Então, aqui em informações, eles dão o metadados do artigo selecionado. O título, os autores envolvidos, o resumo, local de publicação, ou seja, revista, o volume, número de páginas, codificações como DOI, tudo isso aparece aqui nessa seção. Nem sempre a gente encontra todas essas informações. Por quê? Porque às vezes, ou o artigo ele não está na configuração adequada que o Mendeley consiga identificar, ou o local onde o artigo foi publicado não apresenta as configurações comuns que se tem para que o Mendeley consiga identificar. Então, quando isso acontece, é interessante, sempre quando você importar um artigo, você dá uma olhadinha para ver se ele conseguiu obter todas as informações. Então, por exemplo, nesse caso, ele conseguiu pegar o nome dos autores, título, resumo, enfim,
todas as informações, as codificações, né? Isso aqui é o que dá maior credibilidade ao artigo, né? A presença dessas codificações aqui. Quando isso não acontece, é importante você dar uma olhada, por exemplo, esse aqui. Ele não consegue identificar nenhum ano de publicação, nenhum resumo, não tem código, não tem código identificador, então por isso dificulta ele obter as informações necessárias. Aí, nesse caso, você teria que abrir o artigo e tentar obter essas informações de forma manual. Porque é importante a gente colocar as informações. Porque, por exemplo, no caso de caso você cite esse artigo, é necessário que ele tenha o seu ano de publicação. Então, se ele não está aqui, na hora que a gente for fazer o processo de citação de forma automática, o dado do ano não vai aparecer, porque ele precisa constar aqui no Mendeley. Então, por isso que é importante a gente sempre dar uma olhadinha na hora de importar, para ver se todas as informações vieram, porque isso está totalmente vinculado. Como eu falei, esses 3 programinhas, eles trabalham de forma síncrona. Então, tendo a informação correta aqui, vai repassar para o plugin de citação as informações corretas. Então, é importante a gente sempre estar de olho nesse tipo de detalhe. Dando continuidade, aqui a gente tem um botão de sincronização, né? Às vezes ele fica sincronizando de forma automática, mas, por exemplo, deu queda de energia, queda de internet, alguma coisa do tipo, é bom sempre estar dando um cliquezinho, sincronizando, para não perder nenhuma informação, porque deixando sincronizado quer dizer que essa informação foi armazenada e, independente do local onde você acesse o seu Mendeley, aquelas informações, modificações feitas vão aparecer. E aqui o seu menu, né? Aqui o menu do usuário, com algumas informações enfim, são detalhes mais de profile. Aqui a gente ainda não falou sobre o processo de importação, mas quando você conseguir importar os seus artigos, o que vai acontecer, né? Depois de você analisar, visualizar os artigos, você tem todas as informações, você tem a opção, quando esse artigo ele está liberado, né? Ele tem acesso livre, ou você consegue o acesso pelo seu e-mail institucional da faculdade, enfim. Quando você tem acesso ao trabalho, tem a opção aqui de você ler. Então, você clica em Read ou só dá 2 cliques no artigo e você tem acesso ao artigo. E aqui você consegue fazer a leitura, consegue fazer vários processos de aplicação de comentário, marcação, enfim. Então, você vê que o Mendeley não é simplesmente um local onde você coloca os artigos só para deixar organizado. É literalmente um espaço onde você pode trabalhar. Então, você está escrevendo um artigo com um assunto específico, ao invés de você ficar abrindo vários PDFs no seu computador, né, baixando para o computador, abrindo vários PDFs, enfim, não, você consegue pelo Mendeley ficar abrindo algumas abas e vão estar todas em conjunto e você consegue ir lendo pegando uma informação, depois comparando com outra informação. Então, isso gera uma maior praticidade e uma maior rapidez na hora desse processo, né, de você fazer leitura, entendimento do seu assunto e tudo mais. Então, o Mendeley justamente ele tem esse propósito, sabe, de facilitar mesmo todo esse processo do desenvolvimento do seu trabalho. Então, aqui, basicamente, né, tem as ferramentas mais comuns. Você consegue fazer a leitura, consegue fazer marcação de texto, basicamente. Você consegue deixar alguns comentários, enfim. Além disso, para fins só de curiosidade, né, no tópico aqui de favoritos, basicamente você consegue favoritar clicando em cima da estrela. São uns detalhezinhos mais simples. Quando tem uma bolinha verde, quer dizer que é um artigo novo, que foi adicionado recentemente e que você não teve nenhum tipo de interação, ou seja, você não abriu esse documento para ler, nem nada do tipo. E aqui em File, você consegue ver quais artigos estão baixados no seu computador. Então, tem alguns artigos que você consegue importar para o Mendeley, mas não necessariamente ele precisa estar no seu computador. Você pode deixar se você quiser. Então, nesse caso, por exemplo, você consegue ler e conseguir o PDF, porque nesse caso ele não está vinculado no computador. Eu não possuo esse artigo no computador, ele está apenas no Mendeley. Então, eu consigo o acesso desse artigo. Mas nem sempre a gente tem acesso. Nesse caso, todos os artigos que eu importei, eu tinha acesso ao PDF, ao documento. Mas existem alguns artigos que podem ser bloqueados ou podem ser pagos. Então, nesse caso, se tem a necessidade de você referenciar, você, por exemplo, leu alguma oportunidade, mas você não tem acesso agora, mas você necessita
citar ele no seu trabalho. Você tem como baixar, né, importar apenas o metadados desse artigo, ou seja, as informações básicas para fazer o referenciamento dele. Então, ele não vai ter essa opção aqui de file, ou seja, você não vai ter acesso à leitura. É apenas informações básicas. E é tão necessário quanto, porque, como a gente vai ver no processo de citação, se você precisa adicionar ele como uma referência, ele precisa estar aqui no Mendeley para ser gerado a citação e o referenciamento dele de forma automática. O processo de importação de referências, ele tem diversas formas de ser feito. O primeiro deles, como a gente tinha comentado, é a utilização da extensão, né? A extensão do Mendeley. Para isso, a gente precisa acessar uma base e abrir o trabalho. Nesse caso, eu usei como exemplo o acadêmico, pesquisei por um trabalho correlacionado a Metacalin, que é o nosso exemplo aqui em questão, e clicando aqui no botão da extensão, ele vai abrir essa caixinha. Como esse trabalho, ele tinha acesso livre, ele vai aparecer essa informação, onde eu posso simplesmente adicionar ele no Mendeley. Então, como o meu Mendeley já está logado e a minha extensão está vinculada, ele vai fazer a importação desse trabalho para o Mendeley de forma automática. Então, ao invés de eu ter que baixar esse trabalho para o meu computador e depois repassar para o Mendeley, eu consigo fazer isso de forma automática. Então, isso facilita, né, dá agilidade no meu trabalho. Então, só para confirmar, basicamente, eu vindo aqui no Mendeley, eu vou aqui em todas as referências, vou ver que esse trabalho ele foi adicionado. Como eu estou usando esse trabalho na minha coleção e ele foi adicionado ali, ele não foi diretamente para uma coleção específica. Eu não especifiquei o local. Eu posso então simplesmente clicar aqui, selecionar, organizar, adicionar a coleção e clico aqui em Metacalin. Então, consequentemente, agora ele fica aqui adicionado. Essa é uma forma de você importar o seu trabalho para o Mendeley de forma prática utilizando a extensão. Mas existem outras formas de você importar também. A primeira delas, clicando nesse botão em adicionar novo, você aqui tem uma variedade. A primeira é a mais simples, que é importar do computador, ou seja, você tem um trabalho, um artigo no seu computador e você quer adicionar esse trabalho, né, vincular ele ao Mendeley. Você vai ir na pasta onde está o seu artigo, nesse exemplo aqui está em referências, clico e vou adicionar. Então, ele está sendo importado de forma automática. Está aqui. Novamente, sempre é bom dar uma olhadinha. Nesse caso, ele não conseguiu identificar o ano. Então, a gente pode vir aqui, abrir e ver qual foi o ano de publicação desse trabalho. 2015. Então, eu posso vir aqui e em caderno, informações, que é as informações desse artigo. E aqui adicionar detalhes de publicação. Ano 2015. Como eu falei, é importante adicionar essas informações, porque na hora que ele for citado, a maioria das citações você vincula o nome do autor com o ano de publicação. Então, se você não deixar essa informação, ela estiver em branco, ela vai aparecer um erro na hora de citar, né? Não vai conter a informação necessária, vai aparecer um ND. Então, isso aqui é importante. É uma das formas mais simples, inclusive, de você fazer a importação. É importando diretamente do computador. Você também pode importar uma pasta inteira. Ou seja, eu tenho uma pasta que possui um trabalho específico. Nesse caso aqui, o Metacalin não tem nada em específico, mas se fosse referências, ele vai acabar baixando o mesmo trabalho. Mas, por exemplo, eu tenho aqui referências, tem vários artigos dentro dele e estão relacionados ao meu trabalho. Eu coloco aqui em fazer upload de todo o artigo que tem lá. Nesse caso, era apenas um mesmo artigo. É só para exemplificar que é outra forma, você consegue baixar vários trabalhos ao mesmo tempo de uma única pasta. Então, eu vou colocar aqui e mover para a lixeira. Outra opção de importar é utilizando a ferramenta de biblioteca. Ele dá a possibilidade desses 3 formatos de importação. Então, onde que você consegue fazer esse tipo de importação? Quando você está numa base, nesse exemplo aqui, eu estou usando o Google Acadêmico, por exemplo, eu achei interessante esse trabalho aqui. Eu venho aqui na opção de citar e ele apresenta alguns formatos. Então, por exemplo, eu consigo baixar o arquivo, é o formato RIS. Então, venho aqui em Mendeley, adicionar New, e venho aqui no formato RIS. Então,
eu consigo pegar esse arquivo e importar. O que eu estou fazendo? Eu estou importando um trabalho, aqui em todas as referências. Eu estou importando um trabalho, só que ele não é um trabalho completo. Se vocês forem ver aqui, eu não tenho a opção de ler PDF. Por quê? Porque o que se trata nesse caso é apenas um metadado do artigo. Então, são as informações de ano de publicação, o título, o nome do autor, enfim. Mas eu não tenho acesso ao trabalho digital, né? Ao PDF. Então, eu não consigo fazer a leitura. Se eu quero fazer isso, ou eu vou aqui, abro o arquivo. Se eu tiver acesso, né? Nesse caso aqui, em específico, nem acesso eu tenho. Mas se eu tiver acesso do documento, eu baixo o PDF para o meu computador. E aí eu venho aqui e em Files, eu coloco nesse maisinho. Aí eu adiciono o PDF correspondente a esse trabalho e coloco em adicionar. Então, é um processo um pouco mais demorado e, particularmente, na minha opinião, não muito utilizado. Mas quando você quer fazer a citação de trabalho de forma rápida, sem a necessidade de fazer leitura do trabalho, coisas do tipo, tem essa opção de importação, que você repassa as informações e aí, com elas você consegue fazer a citação e referenciamento no seu trabalho. Dando continuidade, outra forma de importação é a opção Watch Folder. O que é essa opção? Basicamente, ela é a possibilidade que você tem de deixar uma pasta marcada e toda vez que você adicionar um artigo novo dentro dessa pasta, ela automaticamente vai sincronizar dentro do Mendeley. Então, por exemplo, eu vou deixar o Watch Folder no Metacaulin. Então, eu deixei aqui demarcado. Aí eu vou aqui no Google Acadêmico e vou abrir um trabalho e vou salvar um trabalho que eu achei interessante. Salvando esse trabalho, ele foi para download de forma automática. Salvando esse trabalho, eu posso recortar ele para a minha pasta, que é de Metacaulin. Adicionei o trabalho aqui. Como a minha pasta Metacaulin está sincronizada, eu deixei ela sincronizada no Mendeley, então, automaticamente, esse trabalho ele vai ser adicionado no Mendeley. Aqui, foi feito de forma sincronizada. Novamente, eu não deixei ele vinculado à pasta do Metacaulin, então eu preciso, né, marcar e enviar para a minha coleção. Mas eu também consigo fazer de forma automática, deixar uma pasta do Metacaulin, deixar uma pasta sincronizada no Metacaulin e assim, de forma, sempre que eu for adicionando artigos novos nessa minha pasta do computador, vai adicionar também aqui no Mendeley. É uma forma de você conseguir deixar sincronizadas as informações. E de forma prática também. Isso é quando você vê a necessidade de manter tanto o trabalho, né, os artigos no seu computador, quanto no Mendeley, né? Você quer, sei lá, acessar esses trabalhos offline e tudo mais, aí você consegue fazer isso. É uma opção viável. Por fim, você também pode fazer a importação da sua referência de forma manual. Essa forma de importação geralmente é utilizada não exatamente para artigos onde você tem acesso a PDF, né, acesso online, mas sim para trabalhos que você não tem no meio da internet. Então, por exemplo, eu quero citar um trecho de um livro, e esse livro não tenho ele de forma digital e tudo mais. Eu não vou ter acesso a ele para fazer leituras, eu só quero utilizar as informações dele para referenciá-lo no meu trabalho. Então, eu faço isso de forma manual. Então, eu vou colocar o tipo, né, que se trata de um livro, por exemplo. Aí eu escrevo o nome do título, o autor, ano de publicação, todas essas informações e clico em adicionar e ele vai fazer essa adição também. Então, novamente, as informações dele vai ser como metadados, né? Então, a gente não vai ter o acesso ao PDF, mas é importante a gente sempre colocar todas as nossas citações, porque, como eu falei, depois, quando a gente for fazer o nosso trabalho, eles vão ser vinculados de forma automática. A gente tem aqui ferramentas, que é basicamente ferramentas de edição, cortar, copiar algum artigo para um outro ponto, né? E outra forma de instalar
os softwares que a gente já instalou, que é a extensão, né, e o plugin de citação, a gente pode fazer por aqui também, né? Então, a gente poderia só baixar o software principal e depois fazer a instalação por aqui, ou fazer a instalação como a gente fez pelo próprio site. Então, essas são basicamente as ferramentas principais do Mendeley, e com o intuito justamente de auxiliá-los na importação, na organização, né, na leitura dos seus trabalhos, né, dos artigos que vão ser necessários para a realização do seu trabalho. Bem, com base nisso, a gente vai colocar em prática como a gente faz o processo de citação e de referenciamento utilizando exatamente esses 3 artigos aqui que a gente importou, né, do Google Acadêmico de diferentes formas. Bom, então nessa etapa final, no processo de citação com o Mendeley Site, basicamente a gente vai ir no Word, no tópico de referências, e vamos abrir o Mendeley. Nesse caso, ele já está sincronizado, né? Você já está com o Mendeley aberto, ele vai abrir, vai sincronizar e vai abrir. Aqui você pode ver que, ó, temos a opção de todas as referências, ou seja, todos os artigos que eu tenho no Mendeley estão listados aqui, mas eu também tenho pelas mesmas categorias que a gente viu anteriormente, né? Os mais recentes adicionados, enfim, quanto as coleções e até mesmo grupo. Então, se eu estou trabalhando em grupo com outras pessoas, eu clico nessa opção e eu vou ter acesso a todos os artigos que tem no grupo. Nesse caso, não tem nada. Mas o nosso é o de Metacaulin. Não está aparecendo aqui. O que eu faço? Eu vou sincronizar. Então, eu venho aqui no processo de update. Ele vai sincronizar as informações. Agora, nas coleções, já apareceu o Metacaulin. E com isso, a gente tem aqui os 3 artigos que a gente adicionou. Então, por exemplo, eu estou escrevendo o meu trabalho e nesse trecho aqui eu quero fazer uma citação indireta. O que eu faço? Eu marco aonde eu quero colocar a demarcação da minha citação, clico no artigo que está correlacionado, que eu quero citar, por exemplo, justamente esse trecho fala, eu peguei justamente desse artigo aqui em específico. Eu clico para fazer a citação. Simplesmente. Ele, de forma automática, vai me dar a configuração da citação. Que configuração é essa? Como a gente vai saber, a gente vem aqui em ferramentas da citação, né, em opções, e tipo de citação. Nesse caso, o tipo de citação é do American Association. Mas, por exemplo, eu quero utilizar o formato da ABNT. Então, eu clico aqui e vou fazer o update. Então, ele vai dar uma prévia de como vai ficar o formato da citação no texto, como aqui já está, e uma prévia também de como ele fica referenciado, ou seja, na lista de referências, como ele vai aparecer. Como essa norma é brasileira, então, de forma automática, a linguagem vai ser aqui português Brasil. Mas você pode ver que existe uma biblioteca de citações, e você pode adicionar por outros estilos. Você pode escrever o estilo da citação que é, e pode ser que já esteja na biblioteca do Mendeley. Caso não tenha o formato específico, ou é um congresso, ou uma revista que tem um formato somente dele, é bem específico, você pode adicionar o estilo. E aí ele vai pedir o estilo da customização da sua citação. Por exemplo, também uma forma de citação muito utilizada, Vancouver. Você adiciona aqui, dá o update, ele vai mostrar como ele aparece no formato de citação e como ele aparece referenciado. Então, ele é bem interessante, porque ele faz essa modificação automática. Vou deixar aqui, primeiramente, no formato da ABNT. Então, voltando aqui no texto, nesse trecho aqui, é outra citação. Se você vir aqui em referências, você vai ver que ele já nos dá informação de qual trabalho já foi citado. É bem interessante isso. Então, ele já deixa marcado, isso aqui já foi citado. E isso te dá um pouco de controle para saber exatamente quando tem muita repetição de citações, né, para evitar esse tipo de coisa, ele também já te repassa esse tipo de informação. Então, é bem interessante. Por exemplo, eu quero colocar essa citação bem aqui. E, por fim, uma outra citação desse último artigo bem aqui. Você pode ver que todos eles, se você voltar aqui no Mendeley, são artigos que o próprio Mendeley conseguiu identificar
pelo menos o texto, o título, os autores, o ano de publicação. Pelo menos nesse caso teve isso em específico. Essas informações são essenciais justamente nesse tópico aqui, por isso que eu apontei. É importante a gente preencher as lacunas, né, os espaços vazios, especialmente nesses 3 pontos. Justamente porque na hora de fazer citação, é necessário que apresente essas informações a mais. Principalmente no caso da BNT, que é necessário tanto o nome quanto o ano de publicação. Contudo, se você vê, nesse caso aqui dessa última citação, o nome do autor aparece de forma completa. E isso não está correto na forma da citação da BNT. Por quê? Provavelmente, na hora que eu fui aqui no Mendeley fazer a identificação, ele não fez a identificação correta, não foi adicionado as informações de forma correta. Então, ele vai aparecer com o nome completo, não é assim que a gente referencia os nomes nos trabalhos. Justamente por o nome apresentado aqui, ele está escrito de forma completa, sem estar abreviado. Então, isso pode formatar uma desconfiguração. Você pode editar de forma manual também a citação. Tanto escolher o formato, quer colocar só o nome do autor, porque quando se trata de citação direta, ou deixar o autoriano, enfim, tem diferentes formatos, você pode realizar, você pode editar de forma manual, mas a ideia de se utilizar o Mendeley e esse processo de citação automática é justamente você ajusta as configurações aqui, porque quando for fazer a citação, ele já vai com a formatação correta de forma automática. Bem, por exemplo, aqui eu finalizei as minhas citações, mas o meu trabalho não vai mais ser publicado aqui numa revista nacional, ela vai para uma revista internacional. E essa revista internacional, ela recebe o formato de citação e referenciamento dela é seguindo o método Vancouver. Eu não preciso apagar tudo e adicionar tudo de novo, não. Ele faz a mudança de forma automática, como você já viu, como eu já tinha mostrado para vocês. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui e coloco o Vancouver, ele já faz de forma automática. No Vancouver, a citação é feita por numeração, como vocês podem ver aqui. Mas, por exemplo, essa citação aqui, a segunda, na verdade, ela fica aqui no terceiro ponto. Então, ou melhor, existe uma nova situação bem aqui, de um artigo que não está nem listado. Eu vou voltar aqui, vou pegar de um... Só para exemplificar. Por exemplo, esse trabalho bem aqui, ele está correlacionado, ele é a ideia que contextualiza esse trecho e eu quero adicionar. O que eu faço? Eu simplesmente venho aqui, adiciono. O que era 2 se tornou 3 e o que era 3 se tornou 4. Justamente porque no método Vancouver é feito de forma ordenada as citações, né, a numeração. Então, ao invés de você precisar apagar a citação e renumerar, ele faz isso de forma automática, independente de quantos trabalhos, quantas citações você colocar entre uma citação e outra, ele já renumera para você de forma automática. Então, tudo isso é com o intuito de otimizar o seu trabalho. Então, nesse ponto, a ferramenta do Mendeley Site é bem interessante, auxilia bastante a gente nesse procedimento, que é um procedimento um pouco trabalhoso, fazer todo esse processo de citação, de referenciamento. Bem, por fim, digamos que terminei de fazer toda a citação, preciso referenciar agora todo esse trabalho. Então, eu vou colocar aqui no final referências. Referências bibliográficas. Eu vou precisar ir formatar um por um? Não. Você vem aqui nos 3 pontinhos e vai colocar inserir bibliografia. Ele vai falar, sua bibliografia vai ser adicionada no cursor da localização. Eu cliquei aqui embaixo. Eu coloco continuar. E aqui, de forma automática, ele faz o referenciamento bibliográfico conforme o método, né, escolhido. Nesse caso, é o método Vancouver. Se eu quero voltar, eu vou voltar à formatação da BNT. Eu venho aqui, clico na BNT, ele vai atualizar tanto a citação quanto o referenciamento bibliográfico. Nesse caso,
Ó, ele já apresenta algumas informações aqui. Provavelmente erro de metadado, né? Por isso que eu falei, é importante a gente dar uma olhadinha certinho, como ele vai aparecer, justamente para evitar esse tipo de coisa. Mas basicamente ele faz todo esse processo. Então, tendo cuidado na hora de importar, né, buscando sempre importar artigos de revistas, né, que tenham um reconhecimento, né, que a gente sabe que existe todo um processo de codificação que mostra a autenticidade dos artigos, enfim, justamente porque também facilita isso, tanto na questão da credibilidade, tanto essa questão da credibilidade do artigo, né, da revista, como também porque auxilia, né, e a probabilidade de as informações do Mendeley virem corretas é bem maior. É claro que o Mendeley pode sim estar sujeito a erros de não conseguir identificar, mesmo a informação estando presente, enfim, mas geralmente ele não identifica quando são artigos publicados em congressos ou coisas do tipo que não levam, não tem essa criterização na hora de fazer a sua codificação e coisas do tipo. Aí geralmente ele tem uma maior dificuldade de conseguir identificar de fato. Bem, por fim, essas são as ferramentas que a gente pode utilizar, né, nesse conjunto de gerenciamento. Como a gente viu, todo esse processo, tanto a possibilidade de organização, né, dos trabalhos, os formatos de importação, e aí fica a critério de cada um, da melhor forma que você achar possível fazer a importação desses artigos, especialmente quando há a possibilidade de você ler, né, o formato em PDF, a possibilidade de você ler, poder trabalhar, organizar, fazer a citação, referenciamento, tudo no mesmo lugar, é bastante interessante. E justamente o intuito do Mendeley é ser esse facilitador, né, no processo de referenciamento. Então, eu espero que esse mini curso ele tenha sido benéfico, né, tenha esclarecido algumas coisas, você tenha entendido a funcionalidade e eu espero que ele possa te beneficiar bastante nos seus trabalhos acadêmicos. Muito obrigada, até mais.